Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o meio-campista que foi procurado pelo Cruzeiro e nem é uma função de primeiro volante ou algo nesse sentido, atleta que estava lá no futebol europeu, com passagens pelo Fluminense, pelo Internacional, que assim, acaba que outro time do futebol brasileiro acabou avançando nessa tratativa. Eu quero falar aqui sobre o Nonato, além disso sobre o Arthur Gomes, que sempre tem uma estreia sensacional por todos os clubes do qual ele já passou, né, nos últimos anos, que pode te indicar algo bom, mas também que muita gente falando, né? Nossa, depois da estreia ele não fez mais nada pelos outros clubes. Tomara que pelo Cruzeiro seja diferente, depois dessa estreia sensacional no final de semana. E para terminar aqui com vocês, falar sobre atualizações, né? Do Nicolas Fonseca, com algumas informações. Eu trouxe no vídeo de hoje mais cedo, só que eu tinha gravado ontem, né? Então, agora atualizando aqui alguns detalhes vindos do Samuel Venâncio. Só antes de começarmos, aproveite aqui, ó, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, sem dúvidas me ajuda bastante para o conteúdo, né, ser entregue para mais pessoas. Antes de dar uma sequência, tem um recado aqui da Zapay, aplicativo gratuito para você consultar a placa do seu automóvel, carro, moto, para ver se tem algum débito em aberto. Por exemplo, o IPVA, uma multa, algum licenciamento, você pode ir lá conferir gratuitamente pelo aplicativo, vindo aqui no link que vai estar na descrição ou no primeiro comentário fixado. Além disso, se você tiver alguma pendência, algum débito em aberto, você pode pagar e parcelar em até 12 vezes no seu cartão de crédito. E assim, para ser melhor do que isso, no conforto da sua casa, você utiliza esse meu cupom Cruzeiro25, que você vai ter 25% de desconto nas taxas e também do site, né? Então você vai ter um desconto aí bem interessante para fazer o pagamento em até 12 vezes no cartão. Então o link vai estar aqui embaixo na descrição da Zapay, ZAPAY, e também embaixo no primeiro comentário. Quero começar falando sobre o Arthur Gomes, onde o portal Blog da Raposa trouxe uma curiosidade interessante e não muito boa também para a torcida do Cruzeiro. Onde assim, sempre nas estreias dele nos últimos clubes ele foi muito bem, tirando pelo Estoril Praia, mas enfim, é um dos clubes que ele mais jogou bem, né, tirando na estreia, onde no Santos em 2017 aqui, ó, marcou o primeiro gol no profissional em sua estreia na Vila Belmiro, então já começou muito bem. No Sporting fez aquele golaço, né, contra o Tottenham na Champions League, não sei se vocês já viram aquele gol, nossa, mas foi sensacional mesmo, um dos gols mais bonitos que eu já vi da Champions, sinceramente. Ele foi na estreia dele contra o Tottenham, né, da Premier League e tudo mais, um golaço. Eu nem sabia que aquela lá tinha sido a estreia dele pelo Sporting, na Liga dos Campeões ainda, olha que sensacional, né? Enfim, aí foi depois pelo Cruzeiro, 2 gols na sua estreia pelo clube, em menos de 40 minutos contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Tipo assim, o cara realmente nas estreias dos times grandes, né, pô, tá doido, estrear pelo Santos, pelo Sporting, pelo Cruzeiro, só time gigante e o cara sensacional. A grande questão é que depois disso ele acaba desandando, né? Deixa eu até pegar aqui os números para vocês, muita gente falando disso, né? Pô, que bom, mas depois que ele começa com esses golaços, com esses grande atuação, acaba caindo de desempenho. Normal, ele não é um centroavante, igual atuou no último jogo mais centralizado, pode fazer esse papel. Vou pegar aqui, ó, os números dele pelo Sporting. 38 jogos, só 4 gols e 3 assistências. Não é um cara de muitos gols realmente. Pelo Santos em 2017 marcou 3 gols, aí foi 2018 4 gols apenas, aí depois emprestado para a Chapecoense mais 4 gols em 2019 e pelo Santos 4 gols em 2020. Enfim, no Atlético Goianiense também 28 jogos e 4 gols e no Estoril Praia 3 gols em 33 partidas. Então, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários a sua expectativa de aproveitamento do Arthur Gomes no resto da temporada. Acho que se ele continuar com essa média tá bacana, né? Tem mais o que? 17, 18 rodadas aqui pro final do ano. Acho que ele marcar mais uns 36 gols aí tá ótimo. Brincadeiras à parte, mas estreia sensacional do Arthur Gomes e espero, né, que mantenha uma média interessante de gols, melhor do que nos últimos anos, até porque o ano que ele mais marcou gols foi, por exemplo, na temporada passada, 2021 para o Atlético Goianiense, pelo Santos em 2020, que foram 4 gols marcados. Então acho que nesse ano ele tem um potencial muito grande, né, nessa reta final de temporada, para superar seus próprios números. Bom, quero falar aqui agora com vocês sobre o meu campista Nonato, aquele mesmo ex-internacional, ex-fluminense, que assim, de acordo com o R7 Sports e o Jorge Nicola, trouxe a informação de que além do Santos, que está encaminhando a sua contratação, o Fluminense e o Cruzeiro também tentaram por empréstimo o meia do Ludogorets, mas o Peixe acabou preferindo o Santos por conta de boa relação que tem com a equipe, mas vale lembrar, o Ludogorets é aquele mesmo que o Cruzeiro vendeu o Igor Thiago e tudo mais. Pô, será que não poderia ter uma ajuda aí dos clubes? Porque eu não achei um valor alto, acho até o Ronaldo que, pô, se quisesse realmente contratá-lo, teria feito, porque esse foi apenas 200 mil euros, tá, pelo empréstimo, menos de R$1 milhão, pelo visto até o final da temporada, tá? Eu acho um valor bem baixo pelo atleta de 25 anos e que vinha jogando com muita frequência pela equipe do Ludogorets. Não sei por que ele foi emprestado também, difícil entender. Temporada passada na Europa, 35 partidas,
3 gols e 2 assistências. Nesse ano já tinha 3 jogos, contando Liga Europa também, Conference League na temporada passada. Eu não sei se esse ano ele jogou Europa League ou foi Champions League, mas enfim, vinha atuando muito bem e agora então indo para o Santos. A grande questão que eu acho que é o seguinte: o Cruzeiro pode ter sim procurado o Nonato, mas antes. Por quê? Porque ele atua ali como meio-campista central e até mesmo mais ofensivo, tá? Não é um papel e característica de primeiro volante como o Cruzeiro tem procurado. Não ficaria surpreso se o Gustavo Nonato aí, que é o nome dele completo, tivesse sido procurado naquela época, que estava especulando o Shailon ou o Matheus Pereira não poderia vir, né, algo nesse sentido, para ser uma peça ali de criação e não para marcação, porque eu acho muito diferente esses papéis e não ficaria surpreso do Cruzeiro não contratar mais ninguém nessa atual janela, tá? Enfim, o atleta que estava por último no Fluminense foi bem na reta final pelo Fluminense, o time que tinha interesse, jogou 2021, 2022, onde somando tudo ali foram um pouco mais de 54 partidas, 4 gols e 6 assistências pelo Fluminense, até aí para a equipe lá da Bulgária. Antes disso, jogou bem pelo Internacional. Ele começa muito bem profissionalmente em 2019, né? Primeiro ano dele de profissional, 46 partidas, 3 gols e 1 assistência. Naquela época ele tinha 20 para 21 anos, era uma das promessas gigantes. Eu jurava que ele iria sair depois para um Barcelona da vida. Não foi o que aconteceu, mas ainda assim, jogando só por clubes relevantes, né? Aí no futebol mundial. E agora então indo para o Santos. Vou deixar aqui o mapa de movimentação dele para vocês verem lá na Série A de 2022, do ano passado, que claramente ele não é um primeiro volante, tá? Atua em todos os setores, meio campista, centralizado, mais pela esquerda, mais pela direita, pode cair pelos dois lados e nota média pelo SofaScore, 6.95 no Brasileirão do ano passado, que ele foi mais reserva do que titular, 17 partidas no Brasileirão, 11 como titular pelo Fluminense, não marcou nenhum gol e 2 assistências na Série A. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários. Você acha que o Nonato seria uma boa alternativa para esse elenco do Cruzeiro? É aquela coisa, se pudesse chegar, ok, mais uma alternativa para a criação de jogadas, mas eu vejo que nesse setor já temos algumas boas opções, ainda mais se o Daniel Júnior não for sair, acho que já está em sim alguns bons nomes e o Nonato deve ter sido procurado nessa janela, mas em outros momentos, e não agora na reta final, que acabou que o Santos conseguiu o empréstimo do jogador. Santos também que, nossa, se endividou bastante nessa atual janela, mesmo com algumas vendas. Nossa, uma gestão assim que me lembra muito a do Cruzeiro, viu? Eu acho que o Santos, enfim, a longo prazo tenho minhas dúvidas, mas que pelo menos está contratando bons reforços. Enfim, tá uma situação bem parecida com a do Cruzeiro de 2019, só que estava numa situação de crise e foi lá que saiu contratando todo mundo. É o que o Santos tem feito por agora. Bom, então para terminar aqui sobre o Nicolas Fonseca, informação do Samuel Venâncio de que o atleta realmente não virá para o Cruzeiro. E até parece bastante com aquilo que eu tinha confirmado para vocês no decorrer das últimas horas, porque o Cruzeiro, para contratá-lo, teria que ter um investimento alto. Então assim, se fosse um empréstimo daqui para o final do ano, uma pequena compensação financeira ou uma opção de compra, quem sabe essa história não poderia ter sido outra. Mas como o Montevideo Wanderers estava querendo um valor muito alto, possivelmente ali próximo do que estava avaliado no Transfer Market de 1 milhão de euros, 5, 6, 7, 8 milhões de reais no mínimo, o Cruzeiro então entende que não é uma promessa que ainda não se comprovou, né, para fazer um investimento tão alto. E realmente é uma questão também que eu ficava com o pé atrás, porque nesse ano ele jogou 20 jogos, marcou 3 gols e no ano passado terminou, né, a reta final pelo Montevideo jogando mais 14 partidas, então ele só tem 34 jogos. Antes disso ele tinha jogado só, acho que 8 partidas pelo River Plate do Uruguai, na Sul-Americana. Aí antes disso também tinha jogado poucos jogos lá na segunda divisão do futebol italiano e ficou 2 anos parado. Então não é um cara que eu, por exemplo, ficaria confiável para o Cruzeiro ir lá e fazer um investimento de 10 milhões de reais. Não acho. Mas se fosse uma opção interessante para chegar de empréstimo, eu sinceramente aceitaria. É um cara que eu vejo com potencial. Quem sabe numa próxima janela o Cruzeiro não possa demonstrar interesse. Se ele continuar com esse mesmo nível de atuação lá pela equipe uruguaia, pode ser que acabe tendo um negócio e vamos esperar se tiver alguma atualização sobre o Nicolas Fonseca, que é uruguaio e italiano, tá? Dupla nacionalidade, eu trago aqui para vocês. Lembrando que eu vou para o Uruguai amanhã, na quarta-feira, dia 2 de agosto. Se você quiser ver os bastidores das viagens, me segue lá no meu perfil pessoal no Instagram, gustavo.crz, por lá eu vou postando também. Vamos ver, né? Acho que querem algumas partidas dos clubes lá da capital. O Montevideo Wanderers fica de lá, então quem sabe eu não consigo ver o Nicolas Fonseca atuando de perto e dar uma avaliada, né? Vai que é uma boa opção. Lembrando que eu não sou olheiro do Cruzeiro nem nada desse sentido, não, até porque eu sou muito novo, né? Não tenho nem experiência para isso. Tô viajando aqui pela América do Sul, tô agora no Chile, depois vou pro Uruguai e depois volto aí pro Brasil no final de agosto. E aí acho que em breve aí também, em outubro, eu vou para Belo Horizonte assistir algumas partidas do Cruzeiro. Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião sobre os reforços no meio de campo, que eu acho que realmente não vai chegar mais ninguém, até porque a janela encerra amanhã, já na quarta-feira.
Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, que eu conto com a ajuda de cada um de vocês. O link da Zapay para você conferir se tem algum débito em aberto vai estar aqui embaixo na descrição, junto com outras sugestões que está aparecendo aqui na tela final para vocês. Valeu, galera!